Eu tenho notado que quando eu falo sobre uma espingarda de marca, uma espingarda famosa, o pessoal não dá muito like, não dá muita importância, porque eles falam assim, não tem essa espingarda, eu nunca vou comprar, essa espingarda não fabrica mais, então eu não vou nem assistir o vídeo. Então eles gostam muito que eu falo sobre espingardas nacionais, espingardas que eles tiveram, que os avós tiveram, ou que o tio ensinou ele a tirar com aquela espingarda, então eles ficam, parece que gostam mais disso daí, né? Mas assim, eu acho que tudo é válido e é conhecimento. O espingardeiro, ele precisa saber uma espingarda, por que ela foi feita assim, a outra do outro jeito, qual que é melhor, qual tipo de material que foi usado, né? Então eu vou falar sobre uma espingarda que eu comprei há uns anos atrás, e uma história dessa espingarda. E tudo começou assim. Na minha cidade tinha um grande colecionador de espingardas, e de armas em geral, né? Gostava, era caçador, tudo, né? Eu era jovem naquela época, né? Eu era pequeno. E meu pai sempre falava, o cara tem lá umas espingardas boas, tem coleção, ele sempre compra. Naquele tempo, eles podiam pôr no jornal espingarda, por exemplo, vende espingarda Sauer em Maringá. O cara ia lá, via espingarda, vende espingarda em Santa Rita do Passa Quatro. E os caras tinham esse tipo de mercado. Hoje já não existe mais isso daí, né? E o pessoal ia comprando aquelas espingardas, né? Aquelas espingardas alemãs, espingardas inglesas, né? Italianas, né? E meu pai sempre falava que esse senhor tinha essas armas. E eu queria conhecer. Aí esse senhor morreu, teve um infarto fulminante, faleceu, e as armas ficaram com a família. E aí o que acontece? Um dia eu procurei essa família, porque a filha desse senhor, ela namorava um amigo meu. E ela falou, meu pai quando morreu deixou um monte de armas, espingarda. E eu curioso com aquilo, eu fui lá na casa deles. Cheguei lá, eles tinham posse na época e tal, mas como o senhor morreu, eles foram para uma casa mais humilde e tal, né? E aquela dificuldade na época, né? 3 filhos, né? E aí, cheguei lá, falei com a senhora, ela falei, a senhora eu sou amigo o meu pai era amigo do senhor falecido e tal, e eu queria saber se tinham umas espingardas boas. Eu falei, não, ele tem, tá tudo aqui com o meu filho. Só que o meu filho não deixa vender nada. Diz que quando ele tiver, já acabar a faculdade dele, ele vai querer usar essas coisas, sabe? É uma herança do pai e tal, né? Aí eu falei assim, e como é que faz para eu ver? Ele falou, ele vai estar aqui de tardezinha, dá uma passadinha aqui e você dá, só que não conta para ninguém, porque meu negócio, eu falei, não tem problema. Aí eu fui lá, cheguei lá, parece que eu estou vendo como se fosse hoje. Ele pegou assim, tinha um tapete na sala, né? Uma casa de madeira, uma casa bem simples, né? Ele pôs assim, aquele monte de espingarda, coleção da Sauer todas, né? Tinha uma 36 Bettinzoli, cano Krupp, 3 anéis escrito em ouro, até na soleira tinha um cachorrinho assim, sabe? Uma espingarda que marcou muito para mim. E aí eu vi aquelas armas, tinha K38, tinha faca Puma, tinha um monte de coisa, né? Aí eu falei, você não vende essas coisas? Eu falei, não, eu não vendo. Aí eu tinha na época uma moto 400 cilindrada, aquela 2 cilindros, quando começou a lançar no Brasil, que começou a fabricar. Era a moto da época, né? Eu ainda falei para ele, falei, você não quer essa moto 400 a troco dessa 36? Ele falou, não, isso aqui eu não vendo por dinheiro nenhum. E muito bem, ficou aquilo. Falei, um dia você quiser vender, você me avisa. Aí passado um tempo, eu vi aquela 36 numa selaria lá em Marília, com um cara lá, o cara comprou aquela arma. Falei, mas como é que esse cara comprou essa espingarda? Aí eu fui puxando a história, falou assim, não, o menino lá tinha que se formar na faculdade, e a mãe dele vendeu a espingarda sem ele saber, para pegar um dinheirinho para fazer a formatura dele. E eu comprei a espingarda. Aí eu ainda apelei para comprar, não, isso aqui eu não vendo. Falei, puta merda, que coisa, né? Mas aquele tal ditado, né? O que é do homem, o lobo não come. Passado mais um tempo, eu tô lá numa garagem vendo negócio de uns carros lá, apareceu um japonês, e com uma relação de arma. Falou, tem um cara que está vendendo essas armas aqui, tem interesse? Você que gosta de atirar, tudo. Falei, deixa eu ver. Quando eu vi as armas assim, eu falei, essas armas é aquelas do rapaz lá. E já fiquei ligado na antena. Falei, me interessa sim, me interessa. Aí eu fui com meu pai. Cheguei com meu pai e fomos lá na casa dessa pessoa aí, e tava as armas lá. Aí o menino falou, eu vou vender isso aqui, assim, eu quero tanto, papapá, tem os documentos aqui do meu pai, não sei o que, tal. Aí eu falei, cadê aquela 36? Falei, aquela 36 já foi embora. Falei, puta merda. Falei, e aquele K22? O K22, nós vamos dar de comissão pro japonês.
Aí eu falei, ah, mas se o K22 não entrar no negócio, eu não vou nem fazer oferta. Aí ajeitou lá com o japonês, não, japonês, eu te dou outra coisa. O japonês, ah, então vai. Então o K22 voltou pro acervo. Bom, meu pai comprou todo o acervo do homem lá. Comprou, que tinha uma caravana, a caravana foi até torta, de tanta espingarda. Bom, aí ajeitamos a documentação, tudo, teve umas espingardas que meu pai não interessou, ele passou para frente e tal, e ficou só com a nata mesmo, né? Bom, os anos passaram e tal, e eu com aquela 36 sempre no pensamento. Um belo dia, um amigo lá de balada chegou para mim e falou, Ricardo, eu tô namorando uma moça aí assim, e ela quer comprar um cavalo manga larga com papel. Você tem o cavalo? Eu falei, tenho. Aí, você mostra o cavalo para nós? Eu falei, mostro. Aí peguei ele, a namorada dele, uma moça bonita, aquele rapaz só namorava moça bonita, nunca vi um negócio daquele, sabe? Aquela moça bonita, fomos na fazenda. Chegamos lá, eu tinha um cavalo com papel, mas pensa assim, um cavalo feio. Agora multiplica por 10. O cavalo mais feio que eu já vi na minha vida, eu tinha lá, mas ele tinha papel. Ele parecia uma hiena cruzada com um lobo-guará. Só tinha aquelas canelona alta, orelha cabana assim, meio aberta, maligno, que você montava nele, ele boleava, ele se jogava de costas em cima da gente para matar a gente, sabe? Então um dia eu levei ele dentro de uma represa, ele boleou e eu dei uma segurada nele quase para afogar ele, aí ele perdeu essa barda. Um cavalo horrível. Mas aí como tinha papel, né, e eles não entendiam nada de cavalo, né? Entendia de cavalo igual uma vaca entende violino. Aí a moça falou, não, ele é bonito, nossa, cavalo legal, tal, né? Aí eu falei, bom, eu quero tanto no cara. Ele falou, você não faz um negócio comigo? Eu tenho uma 36, assim, você não faz o rolo? Eu falei, vamos ver a espingarda. Quando eu chego lá, é a tal da Bettinzoli, que ela era báscula Bettinzoli, cano Krupp Essen, 65 de cano, uma espingarda feita por artesão, lá em Brecha, né? Eles pegavam uma báscula de uma espingarda, um cano da outra, e fazia aquela espingarda fora de série. E quando eu vi aquela espingarda, eu fiquei doido. Falei, nossa senhora, mas que negócio é aquele? Ele falou, eu te dou a espingarda na orelha, pelo cavalo. Aí eu falei, tá feito. Aí peguei a espingardinha, experimentei, um negócio a espingarda. Bom, no dia de buscar o cavalo, ele foi lá com a namorada. Aí tinha um cavalinho Appaloosa, filho de um cavalo Appaloosa com uma égua ruim, mas o cavalo era pintadinho, ele era branco assim, e a anca dele toda pintadinha, aquele olho com aquela partezinha branca, os cascos rachados, né? Aí ela falou, nossa, bem, mas aquele cavalo ali, se eu soubesse, eu tinha escolhido o Appaloosinha em vez do manga larga. Aí eu falei, fica à vontade, pode ser um como o outro. E o manga larga, por ter papel, ele era mais caro do que o Appaloosinha. O Appaloosinha era um cavalinho comum, mas ele tinha uma pintura. Ainda eu falei na época, um Appaloosa é que nem as digitais, não existe dois iguais. É um cavalo diferenciado. Aí, então eu vou ficar com a Appaloosinha. Ele levou a Appaloosinha. Levou a Appaloosinha e tal. Passado um ano, o cavalinho morreu. Mas eu fiquei com a espingarda há muito tempo. Mas sabe como é que é? A gente, quando é novo, a gente vende o almoço para jantar. A gente quer ter as coisas e você, por exemplo, quer vender um negócio para comprar outro e tal. E tudo na vida é 2 ou 3 alegrias. Uma quando vende, quando recebe e quando entrega, sabe? E então o que aconteceu? Muitas pessoas me assediavam com aquela espingarda. Olha, me vende. Um dia eu tive uma proposta muito atrativa por ela. Hoje eu não venderia. Mas na época a gente queria comprar um Magno, comprar uma outra espingarda, uma coisa, a gente queria fazer dinheiro. Aí o cara me mandou o que não valia, e com o dinheiro daquela espingarda, eu comprei um modelo 66 da Smith Wesson, de 6 polegadas, um 629 de 6 polegadas e meia DX da Smith Wesson, e uma Hamilton 1100, que eu tenho essas peças até hoje, né? E, então, assim, valeu a pena. Mas aí eu fiquei naquela, porque eu vendia a espingarda, né? Aquela 36zinha, nossa, como ela acertava, como era bacana e tal. Só que ela tinha um negócio, ela não era câmara Magnum, que nem essa daqui ela é câmara 76.2. A outra era só aquele cartuchinho 63,5. Então ela deixava um pouco a desejar. Era só espingardinha para passarinhar. Isso aqui não, você pode caçar um javali, você pode fazer um outro tipo de caça melhor. Bom, aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, pô, vendia a espingarda e tal. Aí o Darcy Aguirra, lá de Jaú, ele me liga um dia e falou, Ricardo, eu tenho uma espingarda do Molin, ou do Molan, que é uma espingarda belga, semi-nova, o calibre é 36, mas é o 410, né? Você tem interesse? Eu falei, tenho.
Fui lá, vi a espingarda, apaixonei, que é essa espingardinha aqui. Então essa espingardinha aqui, ó, você pode ver, ó, ela é marmorizada, aqui, ó. 71 de cano, bigatilho, coronha inglesa, ó, coronha reta. A soleira dela aqui, ó, é de chifre, ó. Ó, Duco, do Moulin Compagnie, que é a coisa. Então, eu sou muito mais contente com essa do Moulin do que se eu tivesse com aquela Bettinzoli. Mas isso aí é a história de uma espingarda que foi trocada com um cavalo, beleza?